A música de Eric Zahn. Examinei os mapas da cidade com o maior cuidado, mas nunca encontrei a Rua do Sei. E não examinei apenas mapas modernos, porque sei que os nomes mudam. Pelo contrário, pesquisei a fundo todas as antiguidades do lugar e explorei pessoalmente todas as regiões, de qualquer que fosse o nome, que pudessem corresponder à rua que conheci como Rua do Sei. Mas apesar de tudo o que fiz, permanece o fato humilhante de que não pude encontrar a casa, a rua ou mesmo a localidade onde durante os últimos meses de minha miserável vida de estudante de metafísica na universidade, ouvira a música de Eric Zahn. Não espanta que minha memória esteja ruim, porque minha saúde, tanto física quanto mental, foi muito abalada durante o período em que residira em Rua do Sei. Mas lembro-me bem de nunca ter levado nenhum dos meus conhecidos até lá. No entanto, que não consiga encontrar o lugar novamente é tanto singular quanto estarrecedor, porque a rua ficava a meia hora de caminhada da universidade e distinguia-se por peculiaridades que dificilmente poderiam ser esquecidas por qualquer um que tivesse estado lá. Nunca encontrei uma pessoa que já tivesse visto a Rua do Sei. A Rua do Sei ficava de frente a um rio escuro, margeado por armazéns altíssimos de tijolos aparentes, com janelas sujas, atravessado por uma ponte pesada de pedras pardacentas. O rio ficava sempre coberto pela sombra, como se a fumaça das fábricas da vizinhança encobrissem o sol para sempre. O rio também era fedorento, com um odor pútrido que nunca senti em nenhum outro lugar, o que talvez um dia me ajude a encontrá-lo, pois o reconheceria de imediato. Além da ponte, ficavam ruelas estreitas, pavimentadas e com trilhos, e depois vinha a ladeira, com uma inclinação suave no início, mas incrivelmente íngreme quando alcançava a Rua do Sei. Nunca vi rua mais estreita e mais íngreme que Rua do Sei. Era quase um despenhadeiro fechado aos veículos e consistia de vários lances de escada que terminavam lá no topo em um muro alto coberto de eras. A pavimentação era irregular, às vezes placas de pedras, às vezes pedras roladas e outras vezes o chão batido com tufos de vegetação cinza esverdeado que lutava para sobreviver. As casas eram altas, com telhados pontudos, todas incrivelmente velhas, e inclinavam-se para frente, para trás ou para os lados de uma forma bizarra. Ocasionalmente, um par de casas opostas, ambas inclinadas para frente, quase se tocavam por sobre a rua, como se fossem um arco, e, claro, impediam que quase toda a luz chegasse até o chão. Havia também uns poucos passadiços ligando casas de lados opostos da rua. Os moradores daquela rua me impressionavam de uma maneira peculiar. De início, pensei que fosse pelo fato de serem todos calados e reticentes. Mas depois percebi que ficava impressionado por serem todos muito velhos. Não sei como fora morar em uma rua como aquela, mas eu não estava em meu juízo perfeito quando me mudara para lá. Vinha vivendo em muitos lugares simplórios e sendo sempre despejado por falta de pagamento. Até que fora parar naquela casa à beira da ruína mantida por Blandot, um paralítico. Era a terceira casa a partir do alto da rua e, sem dúvida, a mais alta de todas. Meu quarto ficava no 5º andar. Era o único quarto ocupado naquele andar, já que a casa estava quase vazia. Na noite em que cheguei, ouvi uma música estranha vinda do sótão, que ficava acima do meu quarto, e no dia seguinte perguntei ao velho Blandot sobre aquilo. Ele disse tratar de um velho alemão que tocava viola bastarda. Era um homem estranho e mudo, que assinava seu nome como Eric Zahn e tocava à noite em uma orquestra de teatro de pouca qualidade.
Acrescentou que o desejo de Zan de tocar à noite, depois de voltar do teatro, era o motivo pelo qual havia escolhido aquele quarto isolado e alto no sótão, cuja janela da cumieira era o único ponto da rua de onde se podia enxergar por cima do muro e ver a ladeira e a paisagem do outro lado. Desde então, eu ouvia Zan todas as noites, e embora ele me mantivesse acordado, ficava assombrado com a estranheza da música. Mesmo conhecendo muito pouco sobre aquela arte, eu ainda assim estava certo que nenhuma das suas harmonias tinham qualquer relação com o tipo de música que eu já ouvira antes. E concluí que ele era um compositor de uma genialidade única. Quanto mais o ouvia, mais ficava fascinado. Até que, depois de uma semana, decidi conhecê-lo pessoalmente. Uma noite, quando ele retornava do trabalho, interceptei-o no corredor e disse-lhe que gostaria de conhecê-lo e de escutá-lo tocar. Zan era um homem pequeno, alto e arqueado, usava roupas puídas, tinha olhos azuis e um rosto grotesco de sátiro e era quase careca. E, diante das minhas primeiras palavras, pareceu um tanto enraivecido quanto apavorado. Minha evidente cordialidade, no entanto, terminou por serená-lo. E, mesmo com um pouco de má vontade, ele fez sinal para que seguisse pelas escadas escuras, instáveis e barulhentas que conduziam ao sótão. O quarto de Zan, um dos dois únicos que haviam no sótão, de teto pontudo, ficava do lado oeste e dava para o muro alto e colocava fim à parte superior da rua. O espaço era muito grande e parecia ainda maior por sua aridez e negligência. Como mobília, havia apenas uma cama estreita de ferro, um lavatório encardido, uma mesa pequena, uma grande estante de livros, uma estante de música de ferro e 3 cadeiras antigas. As partituras estavam empilhadas em desordem pelo chão. As paredes eram de tábuas aparentes e provavelmente nunca tinham recebido acabamento, enquanto que a abundância de poeira e de teias de aranha fazia o lugar parecer mais abandonado que habitado. Evidentemente, o mundo de beleza de Eric Zan jazia em algum lugar distante do cosmo da imaginação. Gesticulando para que eu entrasse, o homem surdo fechou a porta. Depois, a grande trava de madeira e acendeu uma vela para juntar a claridade daquela que trazia consigo. Então retirou a capa da viola carcomida pelas traças e, segurando-a, sentou-se na cadeira menos desconfortável. Zan não utilizou a estante de música, mas, sem pedir opinião alguma e tocando de cor, encantou-me por mais de 1 hora com melodias que eu nunca ouvira, melodias que deveriam ser de sua própria autoria. Descrever a exata natureza das composições é impossível para alguém que não tenha conhecimento musical. Era uma espécie de fuga com passagens recorrentes da mais cativante qualidade. Para mim eram notáveis pela ausência de quaisquer das notas estranhas que ouvira de meu quarto em outras ocasiões. Daquelas notas assustadoras, eu me lembrava bem e sempre as cantarolava e assobiava para mim mesmo. Por isso, quando depois de algum tempo o músico colocou de lado o arco, pedi que ele tocasse algumas delas. Assim comecei a fazer meu pedido. O rosto enrugado do jeito de sátiro perdeu a tranquilidade maçante que carregava durante a apresentação e pareceu demonstrar a mesma mistura curiosa de irritação e medo que eu havia notado quando abordei-o pela primeira vez. Por um momento, fiquei inclinado a usar da persuasão, dando pouca importância aos caprichos da senilidade. E até tentei despertar a veia mais excêntrica do meu anfitrião, assoviando algumas das melodias que havia ouvido na noite anterior. Mas não continuei nesse curso por mais do que um momento.
porque quando o violonista mudo reconheceu a área que eu assoviava, sua face contorceu-se de repente com uma expressão que ficava além de qualquer análise possível, e sua mão direita comprida, fria e ossuda esticou-se para tapar minha boca e silenciar a imitação grosseira. Enquanto fazia isso, demonstrou mais uma vez sua excentricidade ao lançar um olhar assustador em direção à janela solitária de cortinas bem fechadas, como se tivesse algum intruso, um olhar duplamente absurdo, já que o sótão, sendo o mais alto de todos os tetos adjacentes, era totalmente inacessível, e já que essa janela era o único ponto da rua íngreme, como o senhorio havia me dito, de onde era possível ver por sobre o muro do alto da ladeira. O olhar do velho trouxe-me à mente o comentário de Blundell, e por um capricho, senti vontade de olhar o panorama amplo e vertiginoso de tetos banhados pelo luar e as luzes da cidade além do alto da colina, que, de todos os moradores de Rue du Seil, só esse músico ranzinza podia ver. Caminhei em direção à janela e teria aberto as cortinas enfadonhas se o inquilino mudo, dessa vez tomado por uma raiva aterrorizada, ainda maior que a anterior, não se tivesse lançado novamente sobre mim. Agora, gesticulando com a cabeça em direção à porta, esforçava-se para me arrastar para fora com as duas mãos. Então, totalmente revoltado com meu anfitrião, ordenei a ele que me soltasse e disse que sairia imediatamente. Ele relaxou as mãos e, ao perceber meu aborrecimento e meu ultraje, sua raiva pareceu ceder. Então voltou a apertar meus braços, mas dessa vez com maneira cordial, e me conduziu a uma cadeira. Depois de um semblante melancólico, foi até o outro lado da mesa abarrotada, onde escreveu algumas palavras a lápis no francês elaborado de um estrangeiro. A nota que por fim passou às minhas mãos era um apelo para que fosse tolerante e o perdoasse. Zan dizia que era velho, solitário e que era tomado por estranhos temores e distúrbios nervosos relacionados à sua música e outras coisas. Ele tinha apreciado que eu ouvisse sua música e esperava que viesse visitá-lo mais vezes, e que não me importasse com as suas excentricidades, mas que não poderia tocar para outra pessoa suas estranhas melodias, muito menos poderia suportar ouvi-las cantaroladas por outros. E tampouco conseguiria suportar algo daquele que fosse tocado por um estranho. Antes de nossa conversa no corredor, ele não sabia se eu podia ouvi-lo do meu quarto e perguntou-me se poderia pedir a Blundell que conseguisse para mim acomodações de um andar mais baixo, onde não pudesse ouvi-lo à noite. Ele se encarregaria de pagar a diferença do aluguel. Enquanto eu decifrava seu francês execrável, sentia-me mais leniente em relação ao velho. Ele era vítima do sofrimento físico e nervoso assim como eu. E meus estudos metafísicos haviam me ensinado a ser compassivo. Em meio ao silêncio, ouvi um som débil da janela. A persiana deve ter chacoalhado com o vento da noite, e por alguma razão assustei-me de forma quase tão violenta quanto Eric Zan. Então, quando terminei de ler o bilhete, apertei a mão de meu anfitrião e saí sem ressentimentos. No dia seguinte, Blundell me transferiu para um quarto mais caro no terceiro andar, entre o apartamento de um velho agiota e o quarto de um respeitável estofador. Não havia ninguém no quarto andar. Não passou muito tempo antes que eu descobrisse que o grande interesse de Zan por minha companhia não era tão grande quanto parecia, quando me persuadira a mudar-me do quinto andar. Não me pedia que o visitasse, e nas ocasiões que eu visitava, Zan parecia pouco à vontade e tocava com apatia. As visitas sempre aconteciam à noite. Durante o dia ele dormia e não recebia ninguém. Minha simpatia por ele não aumentou, embora o quarto do sótão e a estranha música parecesse exercer sobre mim um estranho fascínio.
Eu tinha o curioso desejo de olhar por aquela janela, por sobre o muro e para além do declive, para ver os telhados e pináculos resplandecentes que deveriam haver espalhados por ali. Certa vez, subi até o sótão enquanto Zan estava no teatro, mas a porta estava trancada. Só me era possível ouvir a música noturna do velho mudo. No início, eu subia na ponta dos pés, até o 5º andar. Depois, reuni audácia suficiente para subir até o último lance das escadas rangentes que conduziam até o sótão. Ali, no corredor estreito, do lado de fora da porta trancada e do buraco da fechadura coberto, eu ouvia com frequência sons que me enchiam de um pavor indefinível. O pavor de um espanto vago e do mistério ameaçador. Não que os sons fossem horrendos, porque não eram, mas porque carregavam vibrações que me lembravam nada no globo terrestre. E porque, em certos momentos, assumiam uma qualidade sinfônica que mal podia conceber como produzidas por um único instrumentista. Certamente, Eric Zan era um gênio, com uma capacidade inigualável. À medida que as semanas se passavam, a música tornava-se mais alucinante, ao passo que o velho músico demonstrava um esgotamento e um ar enigmático que eram dignos de compaixão. Zan agora se recusava a me receber, invariavelmente, e esquivava-se de mim sempre que nos encontrávamos nas escadas. Então, uma noite, enquanto eu ouvia junto à porta, escutei a viola estridente inflar-se, um babel de sons caóticos. Um pandemônio me faria duvidar de minha própria sanidade já abalada. Não viesse, de trás daquela porta intransponível, com uma lastimável prova de que o horror era real. O grito pavoroso e inarticulado que só o mudo poderia lançar, e que emerge apenas em momentos do mais terrível pavor ou agonia, bati a porta com insistência, mas não obtive resposta. Depois disso, fiquei esperando no corredor escuro, tremendo de frio e de pavor, até que ouvi os esforços débeis do pobre músico, que tentava levantar-se do chão com a ajuda de uma cadeira. Acreditando que ele acabara de recobrar a consciência depois de um desmaio, tornei a bater na porta, ao mesmo tempo que dizia meu nome para tranquilizá-lo. Ouvi Zan cambalear até a janela e fechar a persiana e o caixilho, e depois vir tropeçando até a porta, que abriu já sem forças. Dessa vez, o contentamento diante da minha presença era real, porque seu rosto distorcido reluzia de alívio enquanto ele se agarrava ao meu casaco como uma criança se agarra às saias da mãe. Tremendo pateticamente, o velho me arrastou até a cadeira, enquanto se afundava em outra, ao lado da qual estavam jogados no chão a viola e o arco. Zan permaneceu sentado ausente por algum tempo, balançando a cabeça estranhamente, mas de uma maneira paradoxal, parecia estar tentando escutar alguma coisa com concentração e apreensão. Depois de algum tempo, dando a impressão de estar satisfeito e passando para uma cadeira que ficava junto à mesa, escreveu um pequeno bilhete, entregou-o a mim e voltou à mesa, onde começou a escrever sem parar, com rapidez. Na nota, implorava que, por misericórdia, em nome da minha própria curiosidade, eu esperasse onde estava, enquanto ele preparava um relatório completo em alemão sobre todas as maravilhas e terrores que o afligiam. Esperei enquanto o lápis do velho músico voava sobre o papel. Foi talvez 1 hora depois, enquanto eu ainda esperava, enquanto as folhas escritas de modo febril pelo velho músico ainda continuavam a se ampliar sobre a mesa, e vi Zan ter um sobressalto, como que insinuando um choque terrível. Sem nenhuma dúvida, ele estava olhando para a janela de cortinas fechadas e escutando ao mesmo tempo que tremia. Então, eu mesmo imaginei ter ouvido um som, embora não fosse um som terrível, mas uma nota musical, estranhamente grave e infinitamente distante,
que sugeria alguém tocando em uma das casas vizinhas ou em alguma residência, além do muro alto, sobre o qual nunca pude olhar. O efeito sobre Zan foi terrível, pois, derrubando o lápis, levantou-se de súbito, tomou a viola e começou a rasgar a noite com uma música mais frenética que eu já tinha ouvido sair do seu arco, a não ser quando eu ouvia atrás da porta trancada. Seria inútil tentar descrever a forma como Eric Zan tocava naquela noite assombrosa. Era mais horrível do que qualquer coisa que eu já tivesse ouvido na vida, porque agora eu podia ver a expressão de seu rosto e podia perceber que dessa vez o motivo era o total terror. Ele tentava fazer um barulho para afastar alguma coisa ou encobrir alguma coisa. E o que eu não conseguia imaginar, embora presumisse que fosse algo muito impressionante, a execução tornava-se fantástica, delirante e histérica, mas conservava todas as qualidades e genialidade suprema que eu sabia que aquele velho estranho possuía. Reconheci a área. Era uma dança húngara animada, popular nos teatros, e refleti por um momento que essa era a primeira vez que ouvia Zan tocar o trabalho de outro compositor. Os guinchos e os lamentos daquela viola desesperada cresciam cada vez mais altos, cada vez mais alucinados e frenéticos. O instrumentista pingava de suor e contorcia-se como um macaco, sempre com o olhar fixo na janela com cortinas fechadas. Em sua tensão frenética, eu quase podia ver os sátiros e os bacantes sombrios dançando e rodopiando insanos por abismos fervilhantes de nuvens e fumaças e relâmpagos. E então eu pensei ouvir uma nota mais estridente e mais contínua, que não era da viola. Uma nota calma, deliberada, resoluta e zombeteira, que vinha de algum lugar longínquo no oeste. Nesse momento, a persiana começou a chacoalhar com um vento uivante que surgiu de repente lá fora, como que em resposta ao espetáculo enlouquecido que tinha lugar ali dentro. A viola estridente de Zan agora se superava e emitia sons que eu nunca pensara que uma viola pudesse emitir. A persiana chacoalhou com mais força, abriu-se e começou a bater contra a janela. Então, o vidro se quebrou, com os impactos persistentes, e o vento gelado entrou no quarto, fazendo com que as chamas das velas oscilassem e fazendo farfalhar as folhas de papel que estavam sobre a mesa, onde Zan começara a escrever seu terrível segredo. Olhei para Zan e vi que ele estava além de qualquer observação consciente. Os olhos azuis estavam esbugalhados, vidrados e vagos, e a execução frenética tinha se transformado em uma orgia cega, mecânica e irreconhecível, que pena alguma poderia jamais descrever. Uma lufada repentina, mais forte que as outras, arrebatou o manuscrito e carregou-o em direção à janela. Em desespero, corri atrás das folhas esvoaçantes, mas elas se foram antes que eu chegasse à vidraça destruída. Lembrei-me então de meu antigo desejo de olhar por aquela janela, a única rue do Seine, da qual era possível ver o declive que havia além do muro e a cidade que se espalhava lá embaixo. Estava muito escuro, mas as luzes da cidade sempre brilhavam, e eu esperava vê-las em meio à chuva e ao vento. No entanto, quando olhei por aquela janela do sótão mais alta que todas, enquanto as velas bruxelavam e a viola insana ululava com o vento da noite, não vi cidade alguma espalhada lá embaixo, nem as luzes amigáveis e reluzentes das ruas às quais me lembrava, mas apenas a escuridão do espaço infinito. Um espaço imaginável, vivo, com movimento e música, e sem nenhuma semelhança com qualquer coisa na terra. E fiquei ali, olhando aterrorizado, enquanto o vento apagava as duas velas dentro daquele sótão antigo e alto, e me deixava em meio a uma escuridão selvagem e impenetrável, com o caos, o pandemônio diante de mim
e a loucura demoníaca daquela viola que uivava às minhas costas no meio da noite. Cambaleei para trás no escuro sem ter como acender uma luz, chocando-me contra a mesa, derrubando uma cadeira e finalmente tateando até o lugar onde a escuridão gritava com a música chocante. Eu poderia ao menos tentar salvar a mim e mesmo a Eric Zahn, quaisquer que fossem os poderes que me enfrentavam. Em dado momento, senti alguma coisa fria havia tocado em mim e gritei, mas meu grito foi encoberto pelo som da viola medonha. De repente, em meio à escuridão, o arco atingiu-me em seu louco vai-vem e eu vi que estava perto do instrumentista. Continuei tateando à minha frente até tocar as costas da cadeira de Zahn. Então encontrei e chacoalhei seu ombro, em uma tentativa de trazê-lo de volta à razão. Ele não respondeu e a viola continuou a gemer sem que eu pudesse refreá-la. Levei as mãos à cabeça de Zahn e consegui que ele parasse de balançá-lo. Depois gritei em seu ouvido que precisávamos fugir daquelas coisas desconhecidas da noite. Mas Zahn não respondeu, nem diminuiu o frenesi de sua música indizível, enquanto que por todo o sótão estranhas correntes de vento pareciam dançar na escuridão e no caos. Estremeci quando minha mão tocou a orelha do velho. Embora não soubesse o motivo, não soube o motivo até que senti o rosto imóvel, o rosto gelado e endurecido que não respirava, com olhos vidrados e arregalados, e olhavam para o vazio. Então, por algum milagre, encontrei a porta e a grande tranca de madeira. Saí em desabalada carreira para longe daquela coisa de olhar vidrado no meio da escuridão, para longe do uivo macabro daquela viola amaldiçoada cuja fúria crescia mesmo enquanto eu fugia. Descer aos saltos, flutuar e voar pelas intermináveis escadas da casa escura, sair correndo como um louco para a rua estreita, íngreme, antiga e cheia de degraus de casas altas, descer ruidosamente os degraus de pedras até chegar às ruas mais baixas e ao rio pútrido, cercado pelas paredes dos armazéns, atravessar ofegante as pontes escuras e alcançar até as ruas e boulevards mais largos e mais felizes que conhecermos. Essas são as terríveis lembranças que ainda trago dentro de mim, e recordo que não havia vento, a lua brilhava e todas as luzes da cidade tremulavam. Apesar das minhas buscas e investigações mais cuidadosas, nunca mais consegui encontrar a Rui do Céu. Mas não lastimo completamente. Nem isso, nem a perda dos abismos insondáveis, das folhas escritas que poderiam ter explicado a música de Eric Zahn. Fim do conto. H.P. Lovecraft, 1922. A música de Eric Zahn. Narração: Diego Vezaro.